pessoal, Denise aqui e estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast de literatura coreana, para conversar com vocês sobre o livro Sobre Minha Filha, dessa vez, que também é um livro que foi adaptado para filme, então seguindo aí o padrão dessa nossa nova temporada, que é sobre livros que foram adaptados. E hoje estamos só eu e Bruna aqui no estúdio. Sim, oi gente, aqui é a Bruna. Hoje a gente vai falar desse livro que nós já lemos algumas vezes, já debatemos algumas vezes, sempre mencionamos e agora finalmente está ganhando um episódio. Lembrando que a gente está no mês das mulheres, então por isso que a gente também escolheu essa obra, porque as personagens principais também são femininas e a gente vai com alguns recadinhos hoje. O primeiro deles é que esse episódio vai participar de uma campanha que é a hashtag O Podcast é Delas 2025, que é um movimento criado na podosfera independente para fortalecer e amplificar vozes de mulheres em podcast. Então, essa campanha, ela tá até dia 31 de março. Vocês podem divulgar aí para outros criadores de podcast. Tem o site, que é o podcastedelas.com.br. E agradecer a minha amiga Giovana Ertal, que foi quem me indicou essa campanha, que também tem outros podcasts já parceiros, tudo. Então, é um grande movimento, um grande universo de mulheres podcasters, criadoras aí de conteúdo. Muito bom. Então, a gente vai para o segundo avisozinho, né? Que é o nosso questionário, que vai estar aqui embaixo, na descrição. É um questionário sobre o podcast, para receber também o feedback de vocês nesse 1 ano e meio de podcast. Então, é totalmente anônimo, não tem como a gente saber as suas respostas. Então, pode ser bem honesta, que vai ajudar muito a gente. E o último recadinho é que hoje nós viemos garotas propagandas dessa exposição Suldurumi, que é do Centro Cultural Coreano de São Paulo, na Paulista, que começou ontem, dia 16 de março, e vai até 29 de junho. É uma exposição belíssima, a gente conseguiu conversar com o artista também e vai sair conteúdinho sobre. E ela é super interativa, a gente leva para casa carimbos que ele mesmo produziu e são belíssimos, são lindos demais, dá para colocar em um quadro, dá de presente, assim, é uma exposição realmente muito rica, né, que vale a pena ir pessoalmente. Muito legal, foi assim, uma experiência incrível, a gente adorou. Então, quem for visitar São Paulo até o finalzinho de junho, não deixa de conferir essa exposição. Sim, a entrada gratuita, só os horários que é melhor conferir lá no site do centro, que aí tem os horários certinhos para visitação. A gente super recomenda. Mais alguma coisa? Mais algum recado? Todos os links, tudo que a gente falar aqui vai estar na descrição, como sempre. Esse episódio também é patrocinado pela LTI. Obrigada, LTI. E é isso. Seguimos. Simbora. Então, falando um pouquinho sobre o enredo de Sobre Minha Filha, da escritora sul-coreana Kim Hye-jin. Esse é um livro que a narradora é uma senhora, nos seus 50, 60 anos. E ela vai passar por um processo um tanto chocante, que ela descobrir que a filha dela, na verdade, é lésbica. Então, a gente vai acompanhar toda a perspectiva dessa mãe super conservadora, com os toques ali hipócritas e outras coisas mais. E que também se vê ali a sua própria imagem meio que desmoronando por saber que a filha, que deveria ser o futuro desse cuidado dela e tudo, também ali está fazendo escolhas que ela, enquanto mãe, não tinha planejado. Então, ela vai se questionar muito também. É um livro bastante imersivo e muito, muito bom. E lembrando que essa senhora, essa narradora, ela também é cuidadora de idosos. Então, ela vai ter ali outra perspectiva também, né? O fim da vida e o quanto que ele pode ser também muito cruel, muito difícil, né? Sim. Enredo básico é esse. Esse é um episódio sem spoilers, então a gente não vai entrar o final do livro e tudo. E acho que nesse livro aqui, acho que nem tem, assim, grandes spoilers, né? É mais assim, você curtir a leitura. Mas, enfim, é um episódio que a gente não vai entrar em cada parte dele. Isso. Tô aqui com a minha colinha para falar um pouquinho da autora, da Kim Hye-jin. Ela nasceu em 83, em Daegu. A gente não sabe muita coisa sobre a vida pessoal dela, que ela é bastante reservada. Mas ela é uma autora bem jovem e que já é bastante premiada, né? Ela estreou no mundo literário em 2012 com o conto Chicken Run,
que rendeu a ela o prêmio Dong Il-bo, né, de novo autor. Sim. E aí, em 2003, ela conquistou o prêmio John Wang pela obra Jonggang Station. E em 2018, mais um prêmio, que aí dessa vez foi o Shin Dong-yu, sobre Minha Filha, né? Com essa obra que a gente vai falar hoje. E ganhou também o prêmio The Sun em 2020 pela obra The Work of Number 9. Então, ela é uma das vozes mais relevantes da literatura contemporânea sul-coreana. E as obras dela tendem sempre a falar sobre questões sociais e os relacionamentos interpessoais, principalmente de minorias, né? Dos menos favorecidos. Ela já deu algumas entrevistas falando que são temas que ela gosta bastante de abordar. Legal. Isso mostra aí uma temática interessante, né? Que vai contramão aí de muitas questões sociais coreanas que a gente vai entrar aqui, né? Quando a gente falou sobre Regras do Amor na Cidade Grande, a gente fez, né, aquele contexto sobre como que é a realidade de pessoas gays, enfim, da comunidade LGBTQIAPN+. Mas aqui a gente também vai dar uma retomada, porque esse livro, ele é classificado como literatura queer. Só que a gente vai também conversar aqui que o queer nem é o grande foco, né? Mas também não é. Tem muito sobre velhice, sobre padrões sociais, né? Se a gente for entender o queer como matemática, talvez ela esteja meio que secundária na obra. Mas se a gente for entender o queer como a teoria queer aponta, que é essa literatura que é subversiva e que é experimental, sim, é um livro completamente queer. Porque ele busca, né, trazer essa experiência, né, com o novo e transformar, né, o pensamento. Então, Perfeito. Aí sim. Eu acho que enquanto no Regras, o narrador principal, né, o personagem principal é queer e fala sobre essas vivências, aqui não. É uma mãe que tá meio que em segundo plano, de fora, enxerga, né, essa questão. De todo modo, é uma obra que vai tocar ali em muitas feridas e é muito interessante acompanhar e ficar com raiva também, né? Porque a gente fica com raiva dela. Mas tá bom, então um brevíssimo contexto social, né? A Coreia do Sul tá muito atrasada no sentido de legalizar casamentos gays, por exemplo. Eu peguei uma notícia de setembro de 2024, então relativamente recente, que foi quando o Supremo Tribunal da Coreia do Sul reconheceu novos direitos para casais gays. Então, o Estado ele deve conceder essas uniões os mesmos benefícios, como, por exemplo, o seguro-saúde. Mas esse foi o primeiríssimo passo. Até que isso, juridicamente, seja concretizado legalmente ali, ainda vai demorar um tempo. Então, esse é o cenário. Sempre que tem a parada do orgulho LGBT em Seul, tem sempre grupos evangélicos por trás ou que vão acompanhando. Também tem policiais em volta. Então, assim, é um cenário de muita luta e também muita represália, né? Como a gente também falou no episódio com a Amanda, né, Fiorani, sobre o Regras, né? Sim. Também é um episódio interessante. Na época do lançamento da série, né? Da adaptação de visual de Regras do Amor na Cidade Grande, teve muito protesto lá na Coreia, né? Sim. Contra, né, direitos LGBTQ. E esse livro traz muito esses protestos, né? Porque também é um dos panos de fundo da história, né? Sim. Que a filha da protagonista, ela vai participar ativamente desses protestos, né? E, inclusive, a própria protagonista se vê no meio desses protestos, Sim. né? E aí, se a gente for entender essa literatura queer como essa literatura que questiona, né, a validade desses, vamos dizer, padrões ou modelos representacionais, apesar de ser um livro que a protagonista não é a pessoa queer, né? Ele traz a visão da mãe e o tempo todo ela questiona essa representação, Sim. né? Porque ela fica pensando, né? Se ela deve ou não, vamos dizer, reconhecer a existência dessa filha, né? Que tem uma opção sexual diferente da dela, diferente daquilo que ela aprendeu como
normal, entre muitas aspas. Sim. A vida toda, né? Sim, e tem muito... a visão dela é a própria visão coreana, de modo geral, né? Então, essa metáfora também de enxergar como que a Coreia vê essas pessoas que estão fugindo desse, aspas, normal, é interessante também, porque é cheio de contradições e muita hipocrisia também, né? Sim. Então, é interessante observar isso. Então, o conservadorismo é a primeira coisa que chama a atenção, né? Essa é uma narrativa que não é dividida em capítulos. Isso pode tornar um pouquinho mais complicado, mas eu particularmente gostei. Ah, sim. Não tem também a marcação de fala, não é? Ela não tem marcação de fala e não é dividida por capítulos. Aí, a primeira vez que eu li, eu tive um pouco de dificuldade pra engatar mesmo na leitura. Mas depois foi. E agora, quando eu fui retomar pra fazer algumas anotações pro episódio, eu tive dificuldade exatamente por não ter capítulos. Capítulo. Eu não sabia muito bem onde tava. E eu falava assim, eu lembro que eu vi isso, mas eu não sei aonde. Aí tive que buscar tudo de novo. Eu não queria ler todo o livro de novo, porque eu tava com o tempo apertado, gente. Mas é isso, no fim deu certo, né? Eu queria só retomar esse ponto que você falou do conservadorismo, de como a sociedade coreana é no geral. Tem um trechinho na página 90 que ela deixa bem clara essa parte. Abre aspas. As pessoas se sentem incomodadas quando ouvem alguma coisa que não querem ouvir. Eu nasci, cresci e envelheci neste país, onde ignorar e guardar o silêncio a respeito do que acontece ao redor é considerado virtude e polidez. E por que passei a pensar nisso logo agora? Por que estou tão incomodada com essa situação? Se nunca tive problemas em viver calada, fazendo as coisas como até agora fiz. Então, é um ponto em que ela está reafirmando que ela seguiu o modelo, entendeu? É esse conservadorismo que está inerente, né? Na pessoa dela. Sim. Ela nem sabe ser diferente disso. E ela mesma tá se questionando por que ela tá questionando. Por que nesse momento eu tô pensando um pouco diferente? É até uma luta interna que, ao meu ver, a personagem tem. Porque ela parece que ela não quer enxergar, né? Ela não quer tirar o véu. Né? Ela quer se manter firme na decisão dela de não vou aceitar isso. Porque parece que é mais confortável, talvez. Sim. E até, isso não é spoiler, mas no final, ela também afirma que ela ainda não concorda, não sabe se vai concordar. Ela vai ter que lidar com isso, né? Aguentar, digamos assim. Então, para ela, isso é mais confortável do que acolher a filha na individualidade dela, né? E também é interessante, a gente falando de sociedade coreana, patriarcal, neoconfucionista, etc., é que a filha, não cumprindo com esses papéis sociais e de gênero, enquanto mulher, filha, que deve construir uma família tradicional, ter filhos, envelhecer e cuidar da mãe, ela também ameaça os cuidados que essa mãe vai ter quando ela for idosa, né? Então, rompe completamente, eu imagino, essa senhora, a mãe assim, gente, e agora? O que vai ser de mim? Porque tá tudo fora da caixinha, né? Completamente. E não só isso, né? Porque tem a questão dela ter medo de não ter quem vai cuidar dela, porque a filha, né, nem tá dando um netinho pra ela, né? Mas ela também tem medo de que a filha não vai ter quem cuide dela, porque no ponto de vista da mãe, a Rain, né? Isso. A namorada, que é a namorada da filha, né? A filha é a Green. A Rain não pode cuidar da Green. Porque ela é outra mulher. Só pode cuidar da filha se fosse um homem, entendeu? Então, ela tem esse pensamento muito enraizado, assim, que também né, do confucionismo, né? Dos papéis que cada um tenha. Que a sua função na sociedade, né? E também uma outra questão do neoconfucionismo que a gente vê muito forte é da própria imagem, né? Porque, além dessas questões de performar, né, o gênero, tem a questão de como o outro vai te ver, né? Então, tem toda a questão de comunidade, né? Sim. Porque um dos grandes pontos para ela também não é só o que eu vou fazer com a minha filha sendo diferente. É o que vão falar de mim por a minha filha ser diferente. Porque, querendo ou não, em alguma instância, a filha delas desviar do padrão significa um fracasso dela no projeto maternidade. Naquela criação dela. Inclusive, tem um trecho, eu anotei ele com outro tema, mas acho que se encaixa, porque ela vai questionar a criação toda. Aí ela fala o seguinte: eu não devia ter deixado ela estudar tanto. Acho que aprendeu demais, a minha filha. Sempre quis que ela estudasse o tanto que ela quisesse. Achei que depois da faculdade e do doutorado, ela pudesse se tornar professora nessa universidade e fosse encontrar um marido. Mas sabe, ela é uma cretina.
Não sei o que se passa na cabeça dela, não sei mesmo. Nesses dias, nem consigo respirar direito, só de pensar nela. Deve ser tudo culpa minha. Eu devo ter feito alguma coisa errada, só pode ser. Mas não sei por onde começar a endireitar as coisas. E nem sei se serei capaz disso. Mas eu sou mãe. Quem no mundo, senão eu, vai poder dar um jeito nisso, não é? Então, o discurso dela não é nem um pouco generoso com ela e ela replica várias questões aí. Então, a cobrança em cima dessa mãe, dessa mulher. Então, ela é a que errou, né? E tira tudo o que a vida pode trazer, que é as curvas, né? Que são as mudanças. Então, ela mesma é muito cruel com ela também. Sim, e em alguns pontos ela até tenta se absolver, né? Então ela fala que ela fez muitos sacrifícios e que ela seguiu tudo direitinho. E tem um ponto até curioso que ela meio que joga até na parte, vamos dizer assim, mais espiritual. Que ela chega a falar sobre questões de xamanismo, e que pode ser uma, sei lá, uma maldição que ela transferiu pra filha sem saber, uma coisa assim, né? Porque é de tanto que ela tem essa negação do que tá acontecendo, do óbvio que tá ali na frente dela, né? Isso. Ela chega a mencionar um luto, né? Ela nem fala assim, que ela vai entender, que ela vai superar aquilo. Ela fala de um luto mesmo. Então, para você ver a carga que isso tem para ela. E também essa questão de que ela reforça esses papéis, espera que a filha cumpra com eles. E quando não cumpre, ela lança essa crueldade porque ela não tá sendo boa com ela também. Então, também entra nisso de tipo... Eu não sou boa comigo e eu tenho que replicar isso para as próximas gerações, porque foi assim que eu meio que fui criada também, né? Não sei, uma espécie de conservadorismo nesse sentido também, eu vejo, pelo menos. E tem alguns pontos nessa questão de bondade e maldade, como ela se considera uma pessoa boa, porque ela foi uma pessoa dentro dos padrões, né? Que ela começa a se questionar pela crueldade que ela age com a filha e com a Green, né? Principalmente. Com a Rain, principalmente. Porque a Rain é uma menina muito bondosa e que respeita muito ela. E tenta, né? Enquanto a filha é um pouco mais explosiva, a Rain é mais, assim, tranquila e tenta, né, se achegar mais aos poucos. E aí ela se sente culpada de tratar a menina mal. Mas ela fala, não, eu tenho que ser ruim. Sim. Aí, ao mesmo tempo, ela fala, não, mas eu sou uma pessoa boa. Por que eu tô sendo ruim? Exatamente. E a Rain, ela é a caracterização de como que a mãe queria que a filha fosse. Exatamente. Então, ela entra em total contradição aí, né? Sim. É isso que eu tentei falar. Tipo assim, por ela ter essa falta de bondade com ela mesma, ela entra nesse conflito e tem que replicar isso para manter ali uma certa ordem. Quando que, na verdade, a Rain é super boazinha com ela, cuida dela, cozinha para ela. Mas ela é mulher, né? Não é um homem. Ela fala, né, que como a Rain cumpre todas as funções de uma mulher virtuosa, ela fica inconformada. Por que a Rain tá com a filha dela? Porque ela está desperdiçando toda essa virtude que ela tem num relacionamento homoafetivo, entendeu? Numa coisa que é errada, vamos dizer assim, né? No pensamento dela. Sim. Tipo, você tá desperdiçando tudo que você pode ser de bom, né? E assim, numa relação que, segundo ela, não tem futuro. Porque acho que esse também é um grande ponto aqui que eu vejo na protagonista, é que ela não entende uma relação homoafetiva como uma relação séria, como uma relação que pode ser duradoura, que pode ter carinho, afeto, proteção. Ela entende isso como algo que, sei lá, é passageiro. É uma farra, né? É uma fase, talvez. Sei lá, vocês não podem criar vínculos é impossível criar vínculo de verdade, sabe? Ela tem esse tipo de pensamento. O que faz ela achar que na hora que a filha dela cair na real, vai ser tarde demais para buscar uma vida padrão e ter filhos e tudo mais, como manda, né, a cartilha. Por isso que ela, enquanto mãe, tem que consertar isso agora. Sim. Por isso que ela entra em parafuso, né? E essa questão, ela menciona várias vezes a maternidade, e esse é um livro que também aborda sobre esse tema, e os vários silêncios, né, entre mãe e filha. Eu percebi isso tanto no livro quanto no filme também, que é importante falar, a gente assistiu esse filme na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, as duas, né? Então foi assim...
eu saí devastada, a gente já comenta isso, mas nas duas obras mostra esses silêncios, né? A mãe, ela não se comunica direito com a filha e vice-versa, então elas não se compreendem. Dá muita agonia, dá muita agonia. Muita agonia. E é uma coisa que eu volto naquilo que eu tinha acabado de falar. Que ela mesma sabe que essa falta de compreensão é a falta de diálogo e ela faz isso propositalmente em vários momentos. Porque ela fala, eu fiquei em silêncio porque eu não queria ouvir. Ou seja, eu não quero mudar de ideia. Eu quero permanecer desse jeito, entendeu? Então não tenta me convencer. Sabe? É muita resistência. É muita. Muita resistência. Tem um trecho... tem também... Não só essa questão de a filha ser lésbica e a mãe ser super conservadora e não entender isso, como também conflitos geracionais, né? Então, por exemplo, a mãe acha que o emprego que a Green tem, né? Que é por hora, né? Ela dá aula na faculdade, mas é horista. Ela acha estranho, absurdo e, tipo... Também tem questões ali intrínsecas de geração, né? De como enxergar o papel dessas mulheres... E o emprego que elas têm que ter, né? E ela também sente uma espécie de desconexão, assim. Ela fala que, em alguns momentos, ela não reconhece a filha como sendo dela, né? Tipo assim, nossa, eu investi, a minha criação foi X e agora ela tá sendo um produto Z, né? Y, sei lá. Como se ela estivesse vivendo em um mundo isolada. Isso também ficou muito forte pra mim, pelo menos. Sim, nesse ponto que ela não reconhece, né, que é a filha dela, tem muito essa questão também desse preconceito que ela tem até de classe, né? Porque como ela pensa que ela foi uma pessoa que agiu de acordo com os padrões, ela teria que ter recompensa no final. Uhum. E cadê essa recompensa que não veio? Porque a filha dela não tem um bom emprego. E aí tem um ponto que ela fala até, né, que a filha que não é uma situação que só a filha dela tá passando. Mas que porque a filha dela está passando. A filha dela não deveria estar passando. Tipo assim, sabe? Minha filha não é todo mundo. Uhum. É mais ou menos isso daí. E ela usa muito isso tanto na questão do emprego... Que não era... A minha filha estudou, fez tudo. Doutorado, né? Não sei o quê. Doutorado, com muito sacrifício. Eu criei ela, né? Pra ter o melhor tipo de formação e tudo. Então, ela deveria estar com um bom emprego. Da mesma forma que ela deveria estar com um bom partido, casada, com filhos. Um bom homem, mais, né? Homem. Tem que ser homem. Tipo assim... Então, ela fica muito... Enquanto eu li, eu pensava muito nisso, né? Você não é todo mundo. A minha é porque ela depositou tudo dela nessa criação, né? Uhum. Então, vendo que o resultado foi completamente outro, choca, né? Mas a gente tem muito essa questão também de... O livro também traz muito esse ponto de questões financeiras, né? Sim. Porque, de certa forma, a esperança que ela tem na filha de ter esse sucesso, né? Na carreira e um sucesso, né? Financeiro, também está em relação ao que ela passa, né? Na velhice. Porque ela está velha e ela precisa trabalhar. Sim. Né? E ela fala, poxa, eu não queria que minha filha chegasse na minha idade tendo que passar por isso também, né? Porque, né, acho que em todo lugar, mas aqui ela tá, do jeito que ela relata aqui é até pior. A questão do trabalho que ela desempenha, né? Que é um trabalho que é mal visto, que é um trabalho que é inferiorizado por muitos, né? E ela sente que ela tá mais à margem da sociedade, mas ela não quer, ela quer subir. Uhum. Então, isso também é uma coisa que para ela é bem conflitante. E ela traz bastante aqui, né? Sobre essas questões também de status social, questões financeiras envolvidas. Até porque elas não vivem uma boa condição de vida, né? Não. A Green e a Rain, elas moravam juntas em um outro lugar e tem que voltar para casa da mãe... por conta de aluguel e dívidas, etc. Então, a gente já começa o livro assim, né? E é nesse reencontro, nessa aproximação ali física que surge todas essas questões. Então, sim, a questão de emprego também, né? Por exemplo, a filha, ela tem doutorado. Ela fez faculdade, mestrado e doutorado. E mesmo assim, trabalha em um emprego que a mãe, por exemplo, considera... ruim, inferior, né? Então, também tem essa questão de... que é muito Coreia também, né? De que está cada vez mais disputado você conquistar posições altas, mesmo você com um currículo excelente, limpinho, maravilhoso, né? E o que o livro mostra pra gente é que, muito provavelmente, a filha não alcançou ainda um lugar de prestígio na carreira por conta da opção sexual dela. Sim. Porque a gente vê aqui que os protestos vão ser decorrentes disso, né? De...
as universidades estarem cometendo discriminação, né? Contra os professores que são homossexuais. Isso. E ela é uma coisa que desde o começo afetou e trouxe todo esse conflito para elas de ter que conviver, né, e morar junto, porque não é que a mãe nunca soube que a filha era lésbica, ela já sabia, afinal de contas, se eu não me engano, elas têm 7 anos de relacionamento. Ela já conhecia. Só que ela sempre fechou os olhos para isso. E aí, a partir do momento que elas vêm, as duas vão pra casa dela e estão debaixo do mesmo teto, ela não tem como mais negar, né? Uhum. E aí ela fica, nossa, enlouquecendo praticamente. Não tem pra onde fugir, né? É interessante também, entrando um pouquinho nesse emprego dela, né? Nesse trabalho que ela tem, que é de cuidar de idosos, né? É interessante porque entra esse contraste, né? Então, eu estou lidando com o meu futuro, então com a minha velhice, a minha filha não está colaborando para que eu seja bem cuidada futuramente. Então, gera aquele questionamento assim, quando eu não estiver mais produzindo, eu não puder mais trabalhar e render dinheiro. E aí? O que eu vou ser, né? O que vai sobrar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim também, né? Entra vários questionamentos nesse duelo trabalho e vida pessoal dela. E nesse ponto, separei um trechinho aqui bem interessante que fala sobre essa questão dela se sentir mesmo praticamente inútil, né? Qual é a página? Página 6. Ela... Peraí, só... Tá. Em todo canto, só há jovens. Meu rosto coberto de rugas e manchas. Os cabelos ralos e a postura curvada. Eu não pertenço a esse lugar. Tenho a impressão de que a qualquer momento haverá uma manifestação explícita contra a minha presença. Então, aqui ela tá falando também, um pouquinho antes, que envelhecer é uma sucessão de abrir mão das coisas que você gosta. Né? E tem um outro ponto também que ela fala sobre não ter mais controle sobre o próprio corpo, né? Ah, eu lembro. Na página 101. Que ela tá no meio da manifestação, se eu não me engano. E aí ela fala, eu não tenho controle sobre o meu corpo, não tenho controle sobre os meus pensamentos, só me resta aquilo sobre o qual não tenho mais controle. E ela tá vivenciando isso também no cuidado com a Zen, que é a senhora que ela é responsável, né, na clínica. Sim. De repouso. E a Zen é uma senhora já em idade bem avançada que tem Alzheimer. Então, a Zen completamente não tem controle mais das capacidades motoras e nem cognitivas. Ela já não lembra mais. Tanto que a Zen tem uma questão também de contraponto com a filha, porque a Zen também foi uma mulher estudada, uma mulher que era ativista. Mas que não constituiu família. Mas que não constituiu família. Não se casou e não teve filho, né? Então, esse é o fim da Zen. E aí ela tem muito, eu acho que também traz muito esse medo, né? Na verdade, eu não sei se traz muito medo ou se ela usa isso como argumento para o preconceito que ela tem. Sabe? Porque muitas vezes aqui eu sinto que a mãe tenta achar no dia a dia argumentos para o preconceito que ela tem. Entendi. Sabe? Sim. Que nem quando tem um ponto que ela fala sobre... Mas se fosse certo, não seria legal. Sabe? Então, são todas essas coisinhas, assim, que eu sinto que ela... tenta ali puxar pra... tá vendo? Eu que tô certa, você tá errada. Entendi. Sim, talvez, tipo, a realidade da Zen, né? Senhorinha que não tem com quem cuidar e acaba tendo que ser cuidada por uma outra mulher, comprova pra ela que, tipo, não, tem que criar família, homem pra cuidar de você, né? E é por isso que ela se enfurece a cada vez que ela vê que a Rain é uma mulher que é zelosa. Porque primeiro a Rain cuida dela mesma, né? Dentro de casa. Mais do que a própria filha. Sim. Então ela logo entende que a Zen vai cuidar da filha. Mas ela não quer aceitar. Não, pera, que a Rain vai cuidar da filha dela. Mas ela não quer aceitar, né? Não, porque é muito mais confortável ela negar isso. E é importante falar também que na Coreia, o cuidado com o idoso, né, é muito depositado na família e não no Estado, né? Então, por isso, a importância de ter uma família, filhos. E se aqui no Brasil já é muito tido como papel da mulher, esse lugar de cuidado, imagine lá, né? Sim. Ela fala o seguinte, sei que não é fácil criar filhos, mas é por isso que a gente tem que aguentar. Filhos são a fortuna e a garantia da velhice.
Exatamente. Então, é óbvio, ela também criou a filha pensando nisso. Não, quando eu tiver lá meus 80 anos, ela, minha filha, que eu criei tão bem, vai estar cuidando de mim, com a sua família, com os meus queridos netinhos e genro e etc. E aí, vamos trazer um pouquinho de contexto, né? Para esse livro sendo escrito, né, hoje em dia. Que a Coreia está aí como país com a maior baixa de natalidade, né? Sim. Acho que, se não me engano, 0,72, né? Taxa de fertilidade. E um país que tem uma população super envelhecida, né? Peguei aqui os dados de uma reportagem da CNN do finalzinho do ano passado, falando que 20% da população sul-coreana já está acima dos 65 anos. Se eu não me engano, a proporção é de 1 em cada 5. Sim, né? Então, assim, E cadê os jovens para cuidar dessas pessoas se não tá nascendo ninguém, né? A Coreia realmente está vivendo um período de muita crise, assim, né? Não querem ter filhos, alguns nem querem mais casar ou ter relacionamentos, e os idosos ali aos cuidados de clínicas ou de, né, famílias. Ou largados, né? A gente também tem várias reportagens que já apareceram, né? Nos parques, muitas, vamos dizer, favelas que só tem idosos. E outras situações, assim. Acho que também a gente viu um pouquinho no A Inconveniente Loja de Conveniência. Tem um capítulo que é de um personagem que tá um pouco mais velho e também se sente uma pessoa descartada na sociedade. Sim. Aí a gente vai para um outro problema social, que é a questão do suicídio. Que existe uma alta taxa de suicídio entre os idosos, na Coreia também. Né? Isso. E fora aqueles que trabalham até muito, muito tempo depois de poderem tirar a aposentadoria, porque precisam gerar renda ali, né, para seus próprios cuidados, né, porque o Estado não supre essas necessidades e a família também não, né. Então, realmente, é uma outra questão aí social, econômica muito séria. E aí, a gente volta para a questão de se abrir pro diferente, né? Entender que existem outras possibilidades fora do padrão. Porque se a gente for ver, o Brasil também não está muito longe disso. A gente também tem uma população que está com uma expectativa de vida mais alta. E o problema da questão da solidão é alto também, depressão e tudo isso. E a gente vê aqui no Brasil e em outros países um movimento que está crescendo de comunidades, né? De pessoas mais velhas, amigas, ou não amigos, mas que têm o mesmo objetivo em comum, né? De um ajudar o outro na velhice. E criando comunidades, né? Acho que, se eu não me engano, foi no finalzinho do ano passado ou foi esse ano já, não lembro agora quando eu vi a reportagem, gente. Que foi inaugurado já uma dessas espécies de república, né? Que é de professores da Unicamp, se eu não me engano. Olha, que legal. E seria mais ou menos assim, comunidades mesmo. Vários chalés. Mas aí tem os espaços que são espaços de convivência coletivo, né? Legal. Eu acho muito interessante. O problema é que ainda são iniciativas muito caras, né? São só pessoas que têm grande poder aquisitivo que conseguem entrar numa dessa. Mas são modelos a se pensar no que a sociedade contemporânea vive. Sim. Não dá pra ficar naquele padrão anterior. A gente tem que encontrar saídas porque a gente é hoje. Não adianta a gente fingir que não é. Sim, não é? Sim. E eu acho... Isso que me pegou muito no filme também, mais que no livro. Ver a imagem dessa velhice, sabe? Porque eu acho muito cruel. A gente tem a imagem da Zen, né? Essa senhorinha que, pelo visto, ela foi super estudada, era ativista, então ela super ativa, teve uma vida muito ativa, mas nesse fim de vida, uma vida muito solitária, com maus tratos. Então, assim, tem uma cena que a clínica não... A mãe, né, a narradora, ela tinha um limite de fraldas que podia usar com a Zen. E ela tem que meio que reduzir esse número por conta de infraestrutura da clínica. Então, essa ideia de um fim de vida tão sofrido é muito cruel, né? A gente passa a vida toda... curtindo a infância maravilhosa, a adolescência, fase adulta, e aí chega na velhice, que é quando a gente também tem que receber cuidado, né? E a gente não é essa a realidade. E esses grupos, eles servem para isso também, né? Sim. E assim, o que eu vejo em Niterói, né? Minha cidade tem muito também. Aqui em São Paulo tem também, que são grupos assim de Tai Chi Chuan, caminhada, trilha. Mas é claro, você tem que estar informado para poder participar. E muitos idosos também não querem participar, né? Querem só ficar em casa, no casulinho. Então, essas iniciativas são realmente muito interessantes para já começar, né? Alguma coisa. Até porque
eu acho que quando você tá entre pares, né? Você tá entre pessoas que estão na mesma condição que você e vocês querem se solidarizar e se ajudar, ou mesmo se divertir juntos, né? Porque acho que isso faz muito, muito também a diferença, né? De envelhecer saudável. Faz muita diferença do que de você estar numa clínica de repouso sendo cuidado por um cuidador. Total. Porque não é que assim, todos os cuidadores são horríveis, maus tratos. Tanto que a gente vê aqui que ela quer cuidar direitinho. O problema é o sistema. É o sistema que não dá para ela toda a infraestrutura que precisa para cuidar da Zen, né? E se a gente for observar também, a Coreia tá... O nível que do trabalho que ela desempenha. A Coreia tem um programa que acho que ainda está em andamento para trazer cuidadores de países vizinhos, né? Principalmente do Sudeste Asiático, Sim. né? Países que eles consideram pobres, né? E que vão trazer mão de obra barata, né? Em condições bem terríveis, né? E até com, assim, se eu não me engano, prazos, assim, de 6 meses, 1 ano. E aí ver se você vai se adaptar para você ser cuidador aqui, né? Porque é um trabalho que ninguém quer, né? Pegar. Nossa, é muito triste. Ou, imagina, ela já é idosa também. Ela já tem muitas dores, Sim. né? E ela tá lá cuidando de outro idoso. E não é fácil, né? Mas é um trabalho que ninguém quer, ainda mais numa sociedade, vamos dizer, hiperescolarizada como a Coreia do Sul, que as pessoas têm aí doutorados, né? E estão trabalhando de horista. Ninguém vai querer ser cuidador, né? Sim. É uma realidade muito triste. É uma questão de passar a valorizar certas profissões, né? Porque, querendo ou não, gente, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo, em algum momento, vai ser dependente. Então, acho que olhar também com outros olhos, entendeu? Ver que é uma profissão digna como qualquer outra, sabe? E eles tratam dessa forma e ela fica também totalmente, né, desanimada, né? Da própria profissão e do dia a dia, da rotina dela. A rotina dela é muito desestimulante, né? Tem um trecho que ela é bem deprimente, assim, dela falando que, sabe, nada que ela faz sentido. Só espera a morte mesmo. É porque eu acho que ela vê o futuro dela completamente ali também, né? E ela vê que não tem outra saída, né? Ela vê que ela vai parar em um lugar muito, muito parecido. E é o que você falou, todo mundo fica velho. Então, por que nessa fase a gente maltrata tanto? A gente inferioriza tanto, acha que aquela pessoa não teve uma história, uma vida, experiências, sabe? Então, eu acho que nesse trabalho dela de cuidadora, ela também lida muito com esses estereótipos, com essas atitudes inferiorizantes, sabe? E o que pra mim é muito curioso, porque muitas das coisas que ela passa dentro da clínica, né? De discriminação ou de maus tratos, ela vê a filha dela passando dentro do ambiente da universidade. São duas situações que estão acontecendo paralelamente ali. Os problemas na universidade e os problemas na clínica. Sim. Enquanto na clínica ela tá querendo brigar por melhorias e por direitos, ela reclama da filha brigar por direitos na universidade. Ela acha que a filha tem que se calar e obedecer e entrar dentro do padrão, né? Enquanto ela tá brigando pra melhorias, né? É muito contraditório. Aí a mãe acha que elas são muito diferentes, são muito opostas, quando que, na verdade, elas estão lutando batalhas parecidas e tem elos ali em comum, né? Muitos elos em comum. Sim. Então, acho que esse é um grande ponto também. É interessante falar que o título, que é sobre minha filha, mas fala muito mais sobre a mãe, que é a narradora, né? E sobre o quanto que ela enxerga a filha como esse oposto, esse contrário dela, do que propriamente sobre a filha que escolhe ali a profissão que tem, né? A parceira e etc. Sim. É muito sobre ela deposita na vida da filha a realização própria, né? Então, é muito exatamente isso. É sobre ela, na verdade. Não é sobre o que a filha tá escolhendo. É sobre o que isso vai refletir na vida dela, né? Sim. Falando um pouquinho do filme, então, né? Sim. Talvez chegue em algum lugar, em streaming, em algum momento, talvez. Nossa, por enquanto, não temos, gente. Muito triste. Porque Sim. É muito bom o filme. O filme é muito bom. Eu achei que ele foi bem fiel. Me emocionou da mesma forma. Eu saí, na verdade, devastada. Não só pela situação que a mãe, né, que é essa cuidadora, ela tem que lidar com esse fim de vida que é muito, muito sofrido, Jesus, da Zen, né, essa senhorinha, mas também o quanto que mãe e filha acabam não se entendendo nesse final de filme, né?
Eu me lembro de uma cena que elas parece que estão, assim, em universos separados. E isso me deixou muito triste também, porque elas... não sei, assim, cada uma seguindo o seu rumo, elas não conseguindo se comunicar ali, esses silêncios, e o filme acaba assim, né? Então, é um filme realmente muito interessante e emocionante. É triste. O filme é de 2023, a direção é da Imiran. Pra quem assiste dramas, vai conhecer aí as duas protagonistas, né? A que faz a Rain e a Green. A Rain é a Hyun Kyung, que fez Advogada Extraordinária. Ah, é? Ela era a mocinha que era amiga da Park Hyun-bin no escritório. Ela fez alguma coisa que eu assisti mais recente, mas eu não lembro agora. E a Im Se-mi, que tá agora no ar, né, com o My Dear Nemesis, se não me engano. Que ela é a mocinha do casal secundário. Tô adorando o casal secundário, inclusive. Melhor que os protagonistas. Curiosamente, eu acho interessante que essa atriz, a Insemi, já é o segundo ou terceiro papel que eu vejo ela fazendo, que é um papel de uma mulher fora dos padrões. Olha, né? legal. É uma mulher mais empoderada. Eu acho interessante essas escolhas que ela faz. Deixa eu ver aqui. E ela é que faz a Green no filme. Elas estão muito bem no personagem. A mãe também, que é a... Como é o nome da atriz aqui, gente? É a Omine. Que eu não conheço muito ela, mas eu achei que foi muito boa também. Eu adorei. Essa coisa que você falou dos silêncios são palpáveis, né? O filme é muito silencioso também, né? Sim, o filme é muito silencioso, assim. É bem cinema de autor, né? É uma coisa assim... E pega muito bem, assim, os pontos principais do livro. Mas eu acho que suavizou um pouco a história. O livro, ele bate forte, assim. É uma porrada difícil de aguentar. Sim. E o filme, eu acho que é um pouco mais otimista. Eu acho que o filme... Ligeiramente mais otimista. Eu acho que o filme suaviza esse conservadorismo da mãe. Então, a gente acaba tipo, não, mas ela também tem algumas razões aí, né? Enquanto que no livro é tipo... Mulher, que raiva, sabe? Acho que sim, deu essa suavizada. E eu acho que porque no livro a gente tá dentro da narração a partir do ponto de vista da mãe. Então a gente acompanha os pensamentos dela e toda, né, o ódio que ela tem pra descarregar. E que ela muitas vezes não descarrega, que ela mesma coloca que ela vai silenciar. Porque as palavras que ela tem pra dizer sobre aquilo não são boas, né? E no filme, ela só olha de longe, vê as duas... Faz uma carinha, mas assim, não chega a ser aquela coisa pesada, né? E inclusive até pela questão das trocas de olhares. Eu acho que o final foi até uma cena emocionante pra mim. Foi a cena quando ela vê as duas meninas com os amigos, né? No funeral, no final. Que é aquele momento, eu acho que é de realização. De tipo... eu não vou dizer que eu tô aceitando, mas eu entendo que é possível. Entendi. Que... Não só as duas, mas todo esse grupo. Esse grupo tem vamos dizer, uma comunhão entre eles. Eles têm algo a mais. Não é porque eles não têm o mesmo sangue, que não pode ser uma família, que não podem respeitar, amar e cuidar um do outro, né? Eu acho que no filme isso ficou bem, bem claro. Nas cenas finais, assim. E no livro ficou mais essa ideia de um luto, né? De que ela não iria aceitar e ia ter que aguentar com isso. Mas no filme também, essa cena eu lembro bem, e eu entendi, eu vi isso também, mas eu ainda senti ela como muito distante. Sim. Ela observa, mas parece que ela não tá naquele meio e talvez nunca esteja, né? E aí a gente volta pro ponto de que ela não quer fazer parte. Sim. Entendeu? Ela até reconheço a existência, mas não no meu mundo. Entendeu? Vocês aí, eu aqui. Eu até tô vendo que vocês são um grupo interessante, um grupo legal, que fazem bem pra minha filha e tudo, mas eu não vou aí compactuar com isso, entendeu? Mais ou menos por aí. Sim. E realmente, isso que você pontuou faz todo sentido, porque a cena mostra muito isso, né? Ela distante. Vocês aí, eu aqui. Né? Sim. E aí acaba assim, e a gente sai do cinema como, né? Destruídas. Destruidíssimas, devastadas. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente pegou pontos muito marcantes do livro. Não é um livro que tenha muito spoiler, porque por ser muito imersivo, a gente está seguindo o fluxo de consciência dela, né? Então, esses pensamentos estão ali vindo a todo momento e só lendo que você realmente percebe. Mas, assim, é um livro que eu particularmente gosto bastante.
não vejo tantas pessoas falando, mas acho que ele pega pontos, questões ali sociais de uma forma não muito panfletária, assim, então a gente aprende também bastante. E a gente super indica, né? A leitura. Eu acho interessante desse livro é que dependendo da pessoa que você recomendar e que for ler esse livro, vai pegar uma nuance completamente diferente. Verdade. Porque acho que você lembra quando a gente participou do clube de leitura do Leia Mulheres, desse livro. E, nossa, assim, a opinião da galera foi muito diversa, assim. E muita gente nem se atentou muito a essa questão da homossexualidade. Ficou totalmente na questão do envelhecimento. Sim. Foco total, assim, na velhice e todas as questões que a mãe estava passando, todos os dilemas da mãe, e a solidão, a depressão, né? Eu acho que eu acho que nesse encontro, né, também tem isso, assim, tinham muitas leitoras, mulheres, e muitas mães também. Ou então, mulheres que estavam cuidando das suas mães, eu acho. Então por isso que... É o que você falou, a depender ali de quem você dá para quem você dá esse livro, vai ter aí uma ótica diferente, é mesmo. E também eu lembro de um comentário até de uma pessoa que eu conheço também, que tem ascendência coreana, que falou a mesma coisa. Falou, olha, eu dei o livro pra minha mãe pensando em dar uma cutucadinha na questão, né, de direitos LGBTQ. E ela não viu isso em momento nenhum no livro. Ela viu só a velhice. Nossa, filha, é verdade, eu tô envelhecendo. Olha. Sabe? Só isso. É interessante. Então, assim, acho que é porque é esse fluxo. Tipo, é um fluxo de pensamento. Então, ele não vai falar, olha, o livro é sobre tal assunto. Você que vai meio que sentindo ali. Porque tá tudo aqui, né? São vários assuntos e é isso, né? O texto, depois que o autor publicou, deixa de ser dele. Cada leitor vai... Sim. vai trazer a sua camada. Exatamente. Então é isso. Acho que a gente... encerrou bem. Tomara que esse filme venha em algum momento. Acho que acrescentaria muito pro público brasileiro. Nossa, isso é bom demais. Só uma coisinha que eu queria acrescentar é que também ele não fala só sobre a questão do envelhecimento, né? Do etarismo e da questão da homofobia. Mas ele fala também sobre essas questões de classe. E na figura da mãe, que é essa pessoa ultraconservadora, existem vários pensamentos, assim, de outras discriminações. De racismo também, né? Tem uma questão aqui que ela fala da cor da pele, acho que do Tipá, né? Que é um dos meninos que a Zen ajudou a criar. A velhinha. Ela fala também que a filha... Como é que é? Foi fazer voluntariado na África. E por que ela foi para um lugar tão perigoso, sabe? Então, você vê vários, assim, estereótipos e discriminações que ela tem enraizado. Sim. E que também estão aqui em várias nuances, né? Então, é interessante também a gente pensar em como ela, em vários pontos, assim, como a gente falou, ela tá brigando lá por direitos na clínica, mas na questão dos direitos da filha e da turma lá da filha, ela quer passar uma borracha. Isso me fez lembrar um pouco... que não tem nada a ver com isso aqui, é outra história, mas me fez lembrar essa hipocrisia também. Que na Impostora, da R.F. Kuang, também, tem essa questão, né? Que a autora, a protagonista, né? Que roubou lá a história da amiga chinesa, né, com descendência asiática, ela não vê que ela tá sendo preconceituosa com relação, né, orientalista e com relação à questão dos amarelos. Mas é porque ela se acha uma pessoa super... Nossa, eu sou a favor da diversidade, eu sou, sabe? E tá cheia de preconceito. Então, assim, não é porque às vezes você tem uma visão mais aberta pra um ponto que você vai ter pra tudo, sabe? Tem muitas hipocrisias aí no meio. E também essa ideia de que, por eu ser aberta, então eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa evoluída. Nada a ver. Não é. Nada a ver. Então, assim, sobre aquele outro ponto que você falou, né? De vários preconceitos ali que essa mãe perpetua, né? É a própria Coreia. Eu acho que se você lê esse livro pensando, olha, a narradora é a Coreia, é o discurso comum coreano, pronto, fechou. É muito isso. Exatamente. Olha, porque realmente, assim, a gente tá vendo aí a Coreia agora com essa questão até também da baixa natalidade e a abertura para imigrantes, né? E todo o preconceito que tem, porque é um país que aí, por milênios, aí é muito homogêneo. Eles têm essa questão da raça pura, né? Então, nossa, tem muito preconceito aí no meio. Tem muita coisa. E agora, por essa necessidade econômica e social, eles estão abrindo as portas, mas a que custo, né? Ou o que vai vir com isso, né? Enfim, fica aí a reflexão.
É um livro que vale muito a pena, gente. Muito vale. Então, acho que é isso. Encerramos. Falamos bastante coisa. Se você tiver mais comentários, pode colocar aqui embaixo pra gente, conversar com a gente, que a gente adora falar desse livro. E já indicamos muitas vezes ele. Então, finalmente ele veio à tona. É isso aí, gente. Então, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.